Na Rede Escola de hoje, uma homenagem aos 100 anos do Instituto Vital Brasil e à ciência em nosso país. A razão de ser do Vital Brasil é prestar serviço para a população na área da saúde e na área de acidente com animais peçonhentos e na produção do próprio soro. No Distrito Federal, para facilitar a adaptação ao novo país, refugiados recebem aulas de língua portuguesa. Essas pessoas elas precisam desse acolhimento, precisam saber falar o português, no caso aqui do Brasil, para poder fazer as atividades do dia a dia, para poder se comunicar, interagir, conseguir um emprego, ir ao mercado, fazer atividades básicas do dia a dia. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada cria o programa Meninas Olímpicas para estimular o estudo da disciplina entre as mulheres. Além de deixar independente, ajuda o cérebro a ficar mais inteligente e tal. E não ficar bom só em matemática, ficar bom em outras matérias e outras coisas que também vai levar para a vida. O aniversário de 75 anos do Dia D marca um dos últimos capítulos da Segunda Guerra Mundial. O caráter decisivo do Dia D é a abertura de uma porta para a reconquista territorial da Europa. A gente começa a nossa revista destacando a importância da representatividade da mulher na área da ciência. De acordo com o Instituto de Estatísticas da Unesco, somente 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Especificamente na área da matemática aqui no Brasil, a participação feminina não chega nem a 25%. Dentre os bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq em matemática, as mulheres não chegam a 15%. Para estimular o interesse e aumentar a participação feminina no estudo da matemática, o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, criou o programa Meninas Olímpicas. Vamos conhecer. A matemática é uma das ciências mais importantes e antigas da humanidade. Durante o período escolar, somos apresentados a Pitágoras, Arquimedes, Ptolomeu, Tales de Mileto, Bhaskara, Euler e diversos pensadores que transformaram o conhecimento de sua época. Mas poucas vezes nos deparamos com o nome de uma mulher que se destacou nas ciências exatas. Quando a gente pesquisa sobre a matemática, a primeira coisa que aparece é o homem. Aí eu tive que pesquisar bem mais para descobrir, sobre Sofia Germain, sobre a Hipátia, a primeira mulher das exatas e muitas outras. Eu acho que o primeiro desafio, é elas encontrarem exemplos nessas áreas, A gente tem estudado matemáticas, a gente tem observado mulheres em profissões tradicionalmente entendidas como profissões masculinas. Então, essa sala cheia de meninas de escolas diferentes, trabalhando coletivamente, isso cria uma unidade, uma identidade que é importante. O programa Meninas Olímpicas do INPA foi criado com o objetivo de fortalecer a participação feminina na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Ele atua em 5 escolas do estado do Rio de Janeiro, entre elas o Pedro II. A gente fazia esses exercícios de lógica, cálculo, outras coisas da matemática. Isso ajuda no dia a dia? Sim, além de deixar independente, ajuda o cérebro a ficar mais inteligente e tal. E não ficar bom só em matemática, ficar bom em outras matérias e outras coisas que também vai levar para a vida. Com o apoio do CNPq, a iniciativa oferece aulas planejadas por uma equipe especializada que conta também com o acompanhamento de futuras professoras de matemática. A ideia é criar uma onda de incentivo para que as estudantes se sintam motivadas a trilhar um futuro nessa área. O objetivo do projeto é muito mais abrir perspectivas para essas meninas do que o resultado na Olimpíada, ainda que a Olimpíada seja o caminho para a gente atrair as meninas. A forma como o professor, às vezes, fala até em sala de aula pode também fazer diferença para que as meninas se sintam motivadas ou não. Então, assim, eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. O professor na sala de aula e eu acho que agora a gente a universidade se preparando para ter professores diferentes e mulheres mais atuantes nas áreas de exatas. Luíse participou da primeira Olimpíada sem muita expectativa, mas conquistou medalha e seguiu em busca de mais. Depois dessa primeira Olimpíada que eu fiz, que foi o BMEP, que eu consegui o meu primeiro ouro, eu ganhei todos os ouros seguintes no BMEP, 7 ouros. E também, por ter começado na UBMEP, eu comecei a participar da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é mais competitiva, porque não inclui só as escolas públicas. E
Eu já cheguei a ganhar 2 ouros na UBM. Hoje, ela também está preocupada com a participação das mulheres nesses espaços e dá aulas gratuitas de matemática olímpica. Eu mostro conteúdos que aparecem em Olimpíadas e fazemos exercícios. Às vezes a gente faz provas antigas. E assim, eu tenho muitas esperanças nas minhas alunas, eu fico torcendo por elas. Assim como ela, outras estudantes também sonham em seguir na área. Eu sonho em fazer astronomia. Eu sempre admirei o céu, principalmente pelas estrelas, que é algo que eu gosto muito. E depois que eu conheci esse projeto, eu comecei a me interessar mais, então eu me aprofundei mais sobre esse assunto. Quem disse que matemática não é para as mulheres? As meninas e meninos do Colégio Estadual Olga Benário Prestes vão mostrar que a matemática é para todos e que as mulheres têm sim que ocupar este espaço que com certeza é delas. Matemática para mim é o meu forte. Sou mulher e gosto muito de matemática. É a matéria que eu mais me dou bem, é o que eu quero fazer. Quero fazer economia ou engenharia civil, porque eu gosto muito de matemática. Eu sempre me identifiquei mais com o lado de exatas, eu sempre gostei mais de números do que de mexer com outras coisas, de ler livro. Eu prefiro fazer cálculos, eu fico mais fascinada por isso. A matemática é uma coisa universal, né? É para todo mundo. Não tem que ter esse de separação entre homem e mulher. Eu acho que se você quer fazer aquilo e se é o que você quer seguir, você pode seguir, independente de você ser homem ou mulher. Todo mundo ainda tem essa visão que a mulher só tem que ficar em casa. Então, acho que todo lugar é para mulher, não só na matemática, em tudo na vida. Não tinham muitos exemplos a seguir. Hoje temos muitas mulheres. Minha professora de matemática é uma mulher que ensina matemática e é maravilhoso isso. Matemática para mim, sim, porque matemática é para todos. Uma professora do curso de gastronomia do Instituto Federal de Brasília bolou um projeto que une meio ambiente e o estudo dos alimentos. O resultado é a elaboração de um mapa que detalha a presença de árvores frutíferas dentro de um parque no Distrito Federal. A reportagem é de Rodrigo Gantuar. Fundado em 1978, o Parque da Cidade Sara Kubitschek fica bem no centro da capital federal, com pistas de Cooper, lago, quadras esportivas, parque de diversão e muitos outros atrativos para todas as idades. Ele possui uma área de 420 hectares e recebe, de segunda a sexta, cerca de 14 mil pessoas, de acordo com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Aos fins de semana, esse número chega a 37 mil. Com todo esse espaço, diversos animais circulam por lá e milhares de espécies de árvores garantem a beleza e aquela sombra muitas vezes bem-vinda. Além disso, várias dessas árvores nos dão muito mais do que uma proteção em dias ensolarados. É só andar pelo parque que dá para perceber várias frutas ali, disponíveis a qualquer um. Eu acho que todo mundo que frequenta o parque, né, eu frequento todos os dias, no tempo da fruta a gente pega assim. Muita gente passa despercebido, não observa, né? Isso é interessante. Agora mesmo nós estamos no tempo do janipapo, né? De vez em quando eu passo observando se a gente pega, come, que é muito saudável, eu gosto demais. Tem jenipapo, acerola, eu sei, jaca, sei dessas. Você já pegou alguma frutinha para levar? Já, principalmente o jenipapo, que é muito caro, não sei se você sabe o preço dele no supermercado. 4, assim, custa cerca de R$18. E aí tem de graça que é ótimo, né? Só que é pouco, não dá para todo mundo, então tem que acordar cedo. Uma professora do Instituto Federal de Brasília, em uma das várias caminhadas que faz no parque, percebeu essa oportunidade gerada pela natureza e elaborou o projeto do Mapa das Frutíferas. O projeto surge a partir de uma visita técnica que a gente fez aqui com os alunos, onde eles fizeram percorreram o parque, né, e descobrindo essas frutas, levaram para o laboratório, fizeram uma série de preparos. E desde então surgiu a ideia de mapear e mostrar um pouco disso para outras pessoas, para os outros brasilienses e também para os turistas. Os alunos de gastronomia dela ganharam ainda mais com isso. Eles também puderam aprender a preparar pratos diferentes, feitos com base nessas frutas encontradas no parque. A professora tem essa coisa de trazer produtos mais locais e produtos que a gente pode encontrar no parque, a gente não precisa ir no mercado ou numa feira, a gente pode encontrar ele no nosso dia a dia. Para sair um pouco da caixinha, para a gente exatamente além do que a cozinha francesa estava sempre propondo ou forçando todo mundo a fazer sempre.
e a gente vai além dela. O projeto do mapeamento das árvores participou de um edital dentro do Instituto Federal e conseguiu produzir a primeira versão, lançada no ano passado, detalhando inicialmente a localização de 10 espécies de árvores frutíferas. A gente procurou mapear as árvores que estão disponíveis ao longo da pista de caminhada, para que nem tenha desculpa. Então, a pessoa está caminhando ou correndo, ela identificou um pé de pitanga, pode parar, colher sua pitanga e continuar essa caminhada. Agora é só pegar o mapa disponível no Instagram do projeto, fazer uma atividade física em uma das pistas aqui do parque e aproveitar o sabor das frutas daqui. Pesquisa científica. Fundada em 1919 pelo cientista Vital Brasil, o instituto que leva seu nome completa em 2019 100 anos de serviços prestados à saúde e à ciência brasileira. Pioneiro no combate a venenos para picadas de animais peçonhentos, o Instituto já produziu mais de 2,4 bilhões de unidades de medicamentos, vacinas e soros. A razão de ser do Vital Brasil é prestar serviço para a população na área da saúde pública e na área de acidente com animais peçonhentos e na produção do próprio soro. A grande contribuição do Vital Brasil para a humanidade foi a especificidade do soro antipeçonhento. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países no mundo que esse atendimento é feito de forma gratuita. Então, enfim, salva milhares de vidas. A sede do Instituto Vital Brasil ocupa uma área de 32 mil metros quadrados na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O prédio principal foi projetado pelo arquiteto Álvaro Vital Brasil e se tornou um grande exemplar da arquitetura modernista brasileira do século XX. Em 1943, a gente teve a inauguração do prédio principal do Instituto com a presença do presidente Getúlio Vargas. E aqui no Instituto Vital Brasil, até hoje, a gente tem praticamente uma premissa também do nosso trabalho, é levar a ciência que é produzida nos nossos laboratórios para o público leigo. A gente tem, por exemplo, as férias científicas, que é uma colônia de férias para crianças de 8 a 10 anos, para que elas tenham acesso ao que a gente faz aqui enquanto ciência. A primeira produção do Brasil da vacina BCG, aquela mesma que deixa uma marquinha no braço das crianças, foi feita aqui no Instituto Vital Brasil em 1925. E agora, no ano do centenário, uma das principais inovações é o soro antiapílico, que combate o veneno das picadas múltiplas de abelhas africanizadas. A demanda é mínima, vai ser, 5 mil ampolas ano, 10 mil ampolas ano. Isso é muito pouco para um investimento que você faz num novo produto. Mas é fundamental. Morre hoje proporcionalmente igual morre com acidente de cobra. Então, precisava se fazer o soro. E no mundo não existe. Quer dizer, um produto que não é uma expectativa de faturamento muito grande, mas vai salvar vidas. Segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia, o Brasil é um dos países com maior diversidade de répteis e anfíbios no mundo, os chamados animais de sangue frio. Com relação à quantidade de serpentes, eu tenho em torno aqui de 985 serpentes. E nós já sabemos que esse tipo de serpente era um pouco agitada. Às vezes, isso não foi bote de defesa, foi apenas um alerta que ela deu. Olha, eu estou aqui. Com quase 40 anos de casa e responsável por este setor do Instituto, Benedito conhece bem as características e necessidades desses animais e contou como são produzidos os soros que combatem os venenos. O veneno da serpente tem muita coisa que pode trazer para nós. Quando você faz a extração do veneno, você tira aquela quantidade de veneno e tal, o resultado daquilo pode dar a você. Não é somente o soro, muitos medicamentos. A nossa produção ela tem uma consistência muito grande, como todo produtor público. Essa que é uma outra característica também dos produtos Vital Brasil. É um compromisso de qualidade que a gente não abre mão. Agora vamos falar de história aqui na Rede Escola. Em junho de 2019, o mundo celebrou os 75 anos do desembarque de mais de 150 mil soldados das tropas britânicas, canadenses e norte-americanas na praia francesa de Omaha, na Normandia, França. O dia 6 de junho de 1944 ficou conhecido como o Dia D. A partir deste acontecimento, o destino da Segunda Guerra Mundial começou a tomar outro rumo. Eu conversei com um professor da Unirio sobre esse fato histórico e também com um ex-combatente brasileiro que lutou na Segunda Grande Guerra e fala sobre a importância do Dia D. O Dia D, a invasão das praias da Normandia, foi uma ação muito audaz que exigiu uma dose de heroísmo da parte dos soldados, da parte dos comandantes militares, dizer
Este é um momento decisivo, é algo que, apesar das perdas que nós vamos ter, nós temos que tomar esta ação. E há um outro aspecto que também é importante frisar, que é estes homens que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial eram homens que tinham ou estado já envolvidos na Primeira Guerra ou tinham visto a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, em termos de sacrifício humano, tinha sido uma carnificina humana muito grande. E essa memória dessa carnificina humana estava muito presente na Segunda. Então, tomar a decisão de invadir as praias da Normandia do dia D foi ainda mais difícil porque existia essa memória da Primeira Guerra que tinha um impacto ainda tão profundo e que se queria de alguma forma evitar. Estamos falando da maior invasão marítima que se tem notícia. E o professor de História Contemporânea, Gonçalo Gonçalves, nos ajuda a entender em que contexto ela aconteceu. A primeira fase da guerra é marcada pelo Blitz. É uma guerra muito rápida, uma invasão muito rápida da Alemanha à Holanda, Bélgica, França. Quando a abertura de uma segunda frente, a entrada da URSS na guerra, a abertura da frente oriental da guerra, esse já é um momento decisivo na Segunda Guerra. A abertura dessa frente ao Oriente permitiu que o dia D se tornasse decisivo. Isto é, o que é que teria sido o dia D? Teria sido muito mais complicado, porque a Alemanha era capaz de, sem a frente oriental, capaz de defender as fronteiras marítimas francesas de forma muito mais eficaz, e mesmo o avanço dos aliados no interior da França teria sido muito mais difícil sem essa frente ao Oriente. Essa entrada da guerra dos americanos foi decisiva. Primeiro, porque a economia americana era capaz de suprir uma demanda logística que nem a França nem o Reino Unido conseguiam produzir navios, conseguiam produzir armamentos, conseguiam treinar homens, já não tinham capacidade para fazer isso. Os Estados Unidos foram o produtor desses recursos logísticos. O caráter decisivo do dia D é a abertura de uma porta para a reconquista territorial da Europa a partir do segundo semestre de 44, mais em termos logísticos, de trazer todos esses recursos, do que propriamente de conquista territorial que não existiu naquele momento. Mas o dia D é o dia D por isso, porque conseguiu que se abrisse uma porta sobre a Europa, a porta que estava fechada. 91 anos de idade e muitas lembranças. Melquisedeque tinha 17 quando saiu da escola naval e entrou no destroyer Bracuri, uma embarcação de escolta que protegia navios americanos na costa entre Rio de Janeiro e Trinidad e Tobago. O Brasil não atuou no dia D, mas o veterano lembra como os militares acompanharam as notícias da Normandia. Tinha contato com rádio 24 horas por dia, você sabia tudo o que estava se passando, tanto com os aliados quanto a posição dos alemães. Nós sabíamos de tudo que estava se passando. A torcida era assim mesmo, haver a invasão e demolir e destruir totalmente a ideia louca do Hitler. Coisa de maluco. Essa guerra foi diferente de todas as outras, que não foi uma guerra convencional, foi uma guerra de ódio. Morreu muita gente ali, mas muita gente morreu ali. No Distrito Federal, um projeto chamado Português de Acolhimento ensina nossa língua para as pessoas que chegam em nosso país na situação de refugiados. Vamos ver na reportagem de Amanda Mustafa. Mudar de país e ter que encarar uma nova realidade com culturas e pessoas desconhecidas já é difícil. Estar no meio dessas mudanças e ainda não saber falar a língua local é ainda mais complicado. Creio que em qualquer parte que se fala outra língua diferente de imigrante vai ser sempre uma barreira. Para a comunicação para todos, vai ser sempre uma barreira. Pensando nessa dificuldade de comunicação vivenciada pela venezuelana Maria Isabel e pelos milhares de estrangeiros e refugiados em situação de vulnerabilidade que chegam no Brasil todos os dias, a professora de português Ana Luísa Gabatelli criou o Português de Acolhimento, um projeto de aulas particulares, gratuitas e voluntárias, que acontece em Brasília desde 2017. Fiz uma parceria com a Universidade de Brasília, que tem um curso que forma professores de português para estrangeiros, que é o Letras Português do Brasil como Segunda Língua.
E com essa parceria, a gente reuniu os estagiários que precisavam cumprir horas de estágio obrigatório para que eles pudessem dar aulas para esses refugiados, né? E refugiados e imigrantes residentes em Brasília. Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, o Brasil recebeu até o final de 2017 um total de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades. De lá para cá, o maior número de novas solicitações de refúgio veio de imigrantes da Venezuela e o domínio do português para essas pessoas é fundamental. A gente vive, né, num país que recebe refugiados o tempo inteiro, e não só o Brasil, o mundo inteiro, né, tem esse processo. E acho que a gente tem que falar mais sobre o tema, porque essas pessoas, elas precisam desse acolhimento, precisam saber falar o português, né, no caso aqui do Brasil, para poder fazer as atividades do dia a dia, para poder se comunicar, interagir, conseguir um emprego, ir ao mercado, fazer atividades básicas do dia a dia. O projeto Português de Acolhimento já atendeu mais de 100 imigrantes de diversos países, a maior parte vindos da Síria, Haiti e Venezuela. As aulas acontecem no local de melhor acesso para os professores e alunos, como igrejas, cafés, bibliotecas e até mesmo em casa. Oi, prof, como estamos? Aqui na casa da Maria Isabel, os encontros com a professora acontecem toda semana durante 3 horas. O aprendizado das aulas, ela compartilha com o filho e a irmã, que ainda moram na Venezuela e aguardam uma chance para vir para o Brasil. O Brasil está acostumado a receber muitos imigrantes. Me ajudado muito, bastante. A minha e a minha família também. E há muitos conhecidos que tenho refugiados que eu ajudado com que eles também ajudem, aprendam. A experiência é incrível, porque eu sempre falo que eu não só ensino, mas eu aprendo também. Porque além da gente ter que ser profissional, a gente também precisa ser sensível, porque a gente está lidando com uma demanda que está em uma situação delicada, né? Um aprendizado mútuo para romper a barreira linguística e o preconceito. O português de acolhimento é uma forma muito válida, muito gostosa de tentar acolher migrante aqui, acolher na sua forma mais essencial, que eu acho que é abraçando com a língua, né? E assim a gente termina a edição da Rede Escola de hoje. Para ver ou rever a nossa revista, fique ligado no site tvescola.org.br. E na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Quem vive no Rio, no Grande Rio ou em Niterói, tem Rede Escola toda terça-feira às 20 horas na Multirio, canal 26 da NET. Um beijo, até a próxima!